graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 37. Evangelho Mateus, capítulo de número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vou ler novamente. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Somente até aí, fecha os teus olhos. Entra na presença do Espírito Santo agora. Entrega para Ele o caminho da tua existência. Ele é a palavra viva de Deus. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio só tinha uma palavra, não tinha nada. É isso que o João está dizendo. Quando não tinha nada, a causa primária da existência era a palavra. E João diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus desde o princípio. Pela palavra todas as coisas se fizeram, e se não existisse a palavra, nada do que foi feito se faria. Senhor, fala dentro do nosso ser, cria dentro de nós um coração justo, uma consciência purificada. Consciência purificada, coração puro. Nós estamos aqui porque havemos de herdar a vida eterna. Nós não estamos aqui por causa de tesouros que a traça corrói, que a ferrugem consome. Não. Nós estamos aqui por causa da eternidade. Nós estamos aqui por causa da eternidade. Então nós pedimos ao Deus eterno que venha entrar em contato com a sua igreja, venha falar, criando dentro do nosso coração bondade, perseverança, alegria, um fortalecimento, humildade, ousadia, discernimento. Aleluia, aleluia, motivações, capacitações. E não queremos nada de nós, ou espelhado no mundo ou no inferno. Fala com ele: eu estou aqui porque eu preciso escutar o Senhor falar comigo. Todas as outras vozes, cale a boca. Se há alguma condenação no pó da terra, gente que morreu com raiva de gente aqui, e aí ficou no pó da terra aquele clamor. A palavra de Deus diz lá em Isaías que é para calar a boca as vozes ditas pelo pó da terra. Todo mundo espiritual que se adora de palavras daqueles que já não estão mais aqui, cala a boca, porque o Senhor está levantando um povo que vai representá-lo, seus companheiros, seus amigos, seus servos, seus filhos. Aleluia. Manifesta a força do teu braço em nosso favor, ó Deus eterno.
verso 37 do capítulo 12 de Mateus, elas foram ditas pelo próprio Senhor enquanto Ele estava aqui nessa terra. Jesus Cristo foi quem disse essas palavras. E o que Jesus Cristo estava ensinando? Que aquilo que você falar é aquilo que será executado sobre você. Ele disse que a tua palavra ou te justifica, te aprova, traz o fluxo da vida de Deus sobre você, ou as tuas palavras elas vão te condenar. Elas vão criar um caminho ruim para você. Lá em Números, no capítulo 14, verso de número 28, Moisés, ele registra uma instrução do Eterno que eu queria muito que você prestasse bem atenção, porque Moisés, ele fala de maneira muito clara. Jesus disse a mesma coisa que Moisés, né? Ele diz assim: dizem-lhes, ou seja, fala para os filhos de Israel: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Eu vou ler de novo. Dize-lhes, ou seja, instrua ao meu povo, instrução para mim e para você. Assim como eu vivo, ou seja, você crê que Deus vive? Crê? Então, se Deus vive, então isso também é verdade. É isso que Deus está dizendo. Assim como eu vivo, eu vou fazer exatamente o que eu estou dizendo. Como falastes aos meus ouvidos. O que é que você fala com Deus? O que você falar é o que eu vou fazer. Qual é o problema? Que às vezes as nossas falas elas estão definindo a nossa sorte. Tem muita gente dentro da igreja que diz que crê em Deus, mas acredita em sorte. Você acredita em sorte? Eu não. Eu acredito em Deus. Não acredito em sorte. Não. Eu acredito em Deus. Porque sorte pode falhar, sim ou não? Às vezes a pessoa passa por uma maré de sorte. Aí fala assim: não, agora eu estou vivendo uma maré de azar. Não, nós não dependemos da sorte. Aliás, eu estou abrindo mão de toda sorte, de toda boa sorte. O diabo pode carregar, pode fazer o que ele quiser, porque o que define a minha trajetória, a minha história, o meu hoje, o meu amanhã, é Deus. É a palavra de Deus. Agora, só tem um porém. Deus, Ele vai fazer exatamente aquilo que você disser. Então, existem coisas que é melhor a pessoa não falar. Eu tenho descoberto as riquezas insondáveis do silêncio. Logo eu. Você sabe, eu vou repetir. Você sabia de verdade há riquezas insondáveis no silêncio? E eu sou uma pessoa que dificilmente fica quieta. Dificilmente. Eu acho que nem na hora da morte, né? A última vez que eu quase morri, eu estava lá e olhando a médica, Tayane, vem cá, vai lá, pergunta isso para ela. Nem na hora da morte. Às vezes eu penso assim: ai, Alice, podia ficar quieta só um pouquinho, mas ela teria que ser de uma outra família, né? Para ficar quieta. Não, ela é dessa família. Por quê? Porque quando você fica quieta, pelo menos você não está destruindo o seu futuro. Né? Se você está em silêncio, não fala nada, pelo menos você está acabando com a tua vida. Porque a Bíblia diz assim: nenhuma condenação lá, né? Paulo que escreve isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que o outro fala com você, ou Deus
você ou para você não muda a tua sorte em nada. Às vezes a gente sofre tanto pelo que o outro fala, né? A gente pena, a gente se entristece. Tem pessoas que guardam uma palavra de um outro mortal, e a palavra do mortal, como ele, né, entra, faz uma mágoa, e através daquela mágoa, essa pessoa ela vai se afundando. Ela vai vivendo de revolta em revolta, de angústia em angústia, de tristeza em tristeza, de fraqueza em fraqueza, mas só porque você quer. Porque a palavra de ninguém tem o poder de condenar e atrapalhar aquele que é de Deus. Nem palavra, nem macumba, nem feitiçaria, nem encantamento, nada. Agora, tem um ser humano de carne e osso que pode arruinar com a tua vida. E quem é esse ser humano? O único sobre a face da terra que pode arruinar com a vida de um servo de Deus. O mesmo. O que ele fala, é isso que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse assim, que pelas tuas palavras, você colocou na NVI, Bia? Se foi, põe na Almeida. Então põe na NVI, por favor. É Mateus 12, 37. Ó, que é para que não tenha dúvida. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Você pode estar vivendo uma vida de ruína e de fracasso por palavras que você falou. Pastora Cris, eu queria entender por que uma palavra que eu falo pode travar a minha vida e arruinar a minha vida. Eu queria entender. Nós temos falado, Paulo falou sobre, né, se você nasceu de novo, a necessidade daqueles que são nascidos de novo, andar em espírito, orar em espírito. Falou ou não falou? Ele falou da adoração em espírito, sim ou não? Por quê? Porque você não tem um espírito. Eu queria que você entendesse isso. Você é um espírito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é um espírito que tem uma alma que mora no corpo. Então não é que você, pastora, o meu espírito ele foi atingido. Se o teu espírito for atingido, você foi atingido. Eu queria que você entendesse isso. Se o teu espírito for atingido, então você foi atingido. A Bíblia diz que Deus, ele não faz nada aqui nessa terra se antes ele não revelar, falar para os santos e para os profetas dele. Agora, aonde que Deus fala? Deus fala no seu espírito. Como que Deus fala? Deus fala na profundeza do seu ser. Então, e as pessoas pensam assim, mas quais são as palavras que se eu falar, eu vou destruir com o meu futuro? Talvez você pense assim, graças a Deus que eu não falo palavrão, não deve. Graças a Deus que eu não xingo, né? Eu não tenho uma comunicação agressiva, louvado seja Deus. Mas eu vou te mostrar que você pode nem ser bocudo. Que tem gente que tem a boca grande. Né? Eu estou pedindo ao Senhor, postura, Senhor. Manda um anjo, né? Manda um anjo cirurgião plástico. Para fechar. Só aquele biquinho. Me fala menos. Porque quem fala mais se compromete mais. Quem fala mais pode se arrebentar muito mais. Por quê? Porque uma vez que a palavra é dita, ela é que move o mundo espiritual. Não é o mundo físico que move o mundo espiritual. É o mundo espiritual que move o mundo físico. Porém, o mundo espiritual, ele está lá em cima se movendo. E você está aqui na terra.
Mas quando você fala, você movimenta ele. Você traz a ação dele, você traz a intervenção dele para a terra. Eu queria muito que você entendesse isso. O mundo espiritual está lá. E a gente sabe que no mundo espiritual está o trono de Deus, a soberania do Senhor, mas também está o mundo, o trono de Satanás, o inferno e os demônios. E você está aqui na terra. Aquilo que você fala, ou você traz Deus para a terra, ou você traz demônios para a terra. Demônios não podem atuar na terra se não tiver a tua liberação. Demônios não podem amarrar uma vida se não tiver autorização. E esta autorização, ela é verbal. E uma vez que você fala uma coisa errada, palavra não caduca. Não é igual dívidas, né? Tem algumas dívidas que com o tempo ela perde a validade. Alguns crimes prescrevem, né? Não sei se ainda, se a legislação brasileira ainda está assim. Mas havia alguns crimes que com o tempo prescrevia. O que é isso? Ainda que o culpado, o criminoso fosse preso, mas ele não ficaria preso, porque aquele tempo fez o crime ter valor legal. Mas palavra não tem tempo. Então, coisa que você falava na tua adolescência, coisa que falava na tua juventude, coisa que você falava no começo do teu casamento, coisa que você falou quando você abriu o teu negócio, coisa que você falou com o teu filho quando ele nasceu, se você não retirou aquela palavra lá do mundo espiritual, ela está valendo. Olha que sério. Depois eu vou dizer como é que a gente retira as palavras do mundo espiritual. Então, por exemplo, palavras abrem porta para você. E palavras, elas fecham a porta para você, né? Por exemplo, tem pessoas que estão sempre dizendo assim: eu não consigo. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não consigo. Pastora, esse culto, né, estamos finalizando uma campanha voltada para a vida financeira. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não consigo colocar minhas contas em ordem? Eu não consigo sair das dívidas. Eu não consigo fazer essa empresa sair do vermelho. Aí ela vem pra cá, pega o sal, amarra o demônio, e o demônio tá de boa, tá achando até engraçado. Diz assim: mas não sou eu. Foi ele que falou. E gente que quando vai abrir a empresa fala bem assim: isso aqui na primeira crise fecha. E aí fica magoado porque a sogra falou que ia falir. Aí ele fica pensando que é a palavra da sogra. Você é crente? Porque não quebrou a palavra da sogra. Você é crente? Quebra a palavra da sogra. Quebra a palavra do pai. Quebra a palavra do amigo. Quebra a palavra do inimigo. Você é crente? Por que recebestes aquela palavra? Não é a palavra do outro. O problema não é a palavra do outro. Mesmo porque a gente resiste à palavra do outro. Somos assim ou não? A gente até diz, né? Meu filho não é tão bom, né? Esse menino é isso, meu irmão é aquilo. Mas se outra pessoa disser, o mundo cai. A gente é assim ou não? A gente diz. E parece que eu dizendo, eu sou mãe, né? Eu digo, essa menina não vale nada. Essa menina nasceu para destruir a família. Essa menina é o desgosto dessa casa. Essa menina é meu karma. Mas se alguém disser que a menina é isso aqui, o mundo fecha. E é o contrário. Porque a palavra do outro não tem poder de fazer
xingamento? Eu não consigo, é uma palavra imoral, imprópria, escandalosa? Não, mas ela é um decreto. Ela é um decreto. E quem decretou? Você. Por isso é um decreto. Porque você é um espírito. O mundo espiritual, ele só se move na tua direção. Até Deus. Eu li para você, Jesus falou, e eu li para você números. Diga-lhes, assim como eu vivo, eu só vou fazer por eles, com eles, aquilo que eles falarem. É só o que eles falarem. O que eles não falarem, eu não vou fazer. Tá? Quer ver uma outra palavra? Você sempre me culpa. Você está sempre me julgando. Você gosta de falar isso? Ó, você está subindo um decreto. Pastora, mas o outro me culpa. Tudo bem, mas você não tem que ficar com a culpa do outro. A partir do momento que você diz, você sempre me culpa, então, de tudo eu sou culpado. Quem é que falou? A gente não leva a sério, parece que é brincadeira. Não, de tudo eu sou culpado. Eu acho que eu estava lá no Guarujá quando Santos Dumont se matou. Deve ter sido por minha culpa. Tudo eu. É você que está dizendo. São coisas muito sérias. Talvez alguém diz assim, mas você é muito desorganizado. Você é muito porquinho. Você é muito chato. E você diz assim, eu sou. Não. E vai embora triste, porque na terapia, né, falou, pastora, uma vez, as pessoas lembram 500 anos depois, lembra de uma terapia, quando Adão e Eva ainda estavam lá no jardim, aí a senhora falou que eu sou chato. Tá, mas eu não fiz você ser chato. E às vezes a nossa chatice aparece para a gente achar uma outra orientação. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu sou chato. Mesmo que seja com raiva. Eu sou esse burro aí mesmo. Eu sou essa pessoa que não vai chegar a lugar nenhum. Não, esse menino, ele é bicho do mato. Quem é que falou que o menino? Ele não é um bicho. Não, ele foi. O que é que Deus falou? Né? Moisés registrou. Macho e fêmea os criou. A sua imagem de Deus. E semelhança. Mas aí você, que é a mãe dele, que tem autoridade sobre ele, enquanto ele é menor, você fala assim, mas fulano é bicho do mato. Você está dizendo que além de ser um bicho, ainda é do mato. Você que disse. Aqui, esse menino é brabo. Quem é que falou? Não, esse menino, ele é terrível. Esse menino tira paz de qualquer um. Esse garoto tira a paz, ele tira o sossego de qualquer pessoa. Não, mas tem palavras que a gente fala que não são assim, passiva-agressiva, né? Sabe aquela agressividade passiva? Como as que eu estou dizendo. Elas parecem ter menos problema, né? Você já disse assim para alguém sobre qualquer coisa ou situação? Eu não me importo. Para mim, eu não me importo.
Aí sempre tem aqueles demônios mais inferiores. Sabia que tem demônio inferior? Tem. Uma vez me chamaram para expulsar o demônio de uma pessoa. Quem veio até mim foi o diácono da igreja dessa pessoa. E aí a gente estava indo para lá e disse: pastora, está aqui a chave. Eu falei: que chave que é essa? Não, é para a senhora entrar na casa da pessoa que está possessa. Eu falei: mas por que você está me dando a chave? Não, porque quando ela fica possessa, ela vai percebendo antes que vai ficar. E ela tranca a casa e ela joga a chave para que... O Tiago foi... Você estava perto, minha filha? Era vizinha sua, né? Era uma prática, isso acontecia direto. Então, porque ela quebra tudo, ela tira a roupa, ela vai para a rua sem roupa. Então, ó, tá aqui a chave, a gente não entra, mas é da sua igreja, só tinha que ir. Não, mas eu estou pedindo a senhora. Tá bom, a gente vai. E aí, estou eu chegando lá com a chave na porta, e o chefe, ele grita assim: você veio! Mas eu não sei imitar a voz. Eu sei que a minha voz é muito doce, mas eu não queria ouvir a sonoridade. E aí eu coloquei a chave e falei assim: você ainda está aí? Você ainda está aí? E aí a gente expulsou aquele mal. E eu disse que ela nunca mais ia viver aquilo. E aí no final, quando eu estava indo embora, ela manifestou de novo. E aí antes de eu expulsar, o diabo falou bem assim: não, eu vou sair, né? Eu sou fraquinho mesmo. O chefe já foi embora, o outro já foi embora. Eu não, pode deixar que eu já tenho. Sai! Então, aqui, você diz assim: mas eu não me importo. Quer demitir? Demite! Quer xingar? Xinga! Aqui, quer falar mal? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Você está dando uma autorização. Você está criando uma maneira. Você está definindo quais os fluxos que vão te acompanhar. Quais os fluxos que vão acompanhar a tua vida. Você está dizendo assim: Deus me deu, mas eu não me importo. Aí a gente fica com raiva. Às vezes você fica com raiva do marido e fala: faz o que você quiser. Já aconteceu isso? Você já conhece alguém assim? Algum vizinho, né? Alguém distante, né? Ficou com raiva, faz o que você quiser. Pronto. Você tirou completamente o teu controle, você cancelou a tua autoridade, você tirou a guarda de Deus. A palavra diz que o Senhor vela sobre aqueles que creem nele. O salmista diz assim: porque ele não dorme. Diz assim, né? Que se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, né? Em vão trabalham aqueles que a edificam, né? Então, por que edificar é guardar, né? É guardar. Ele te deu e ele não quer que o demônio te toma. Então ele está guardando você, né? Davi disse assim: o Senhor me guardará de todo mal. Ele guardará até o quê? Até a minha alma. Ele vai guardar até a minha alma. Ainda diz assim: o Senhor guarda a minha entrada. O Senhor, Ele guarda, Ele toma conta. Mas aí, na hora da ira, você conhece alguém que na hora da ira parece que entra em transe? Eu conheço. Eu conheço. Parece que vira outra pessoa, de verdade. Parece que é possuída por um tipo de surdo. E sai falando, definindo tudo. E deixa lá. Porque, ó, depois que me traiu a primeira vez, que eu tenho isso, né? Não, meu casamento foi até antes da traição. Depois que eu perdoei, né? Deus manda perdoar. Eu escolhi perdoar, sei lá o quê. Aí eu escolhi dar uma nova chance. Mas quer saber? Depois que quebrou o cristal,
eu não estou nem aí. Não é mais a mesma coisa para mim. Ó, a minha empresa, ela era para mim até acontecer isso aqui. Não fechei, eu não desisti, mas depois daquele tombo, depois do quê? Aqui eu perdi o gosto. Às vezes a gente faz isso com o ministério também, sim ou não? Ó, e até essa data aqui, ó, eu fui uma. Agora, que se dane, e viva eu, e viva tu, e viva quem quiser viver, não é isso? Eu não me importo. Aí os demoninhos, os mais fraquinhos, os que não tem nada mesmo, assim, que está entregando o que para nós? Entregou o que para a gente? Porque eu sou muito burra, porque eu sempre sou traída, porque o quê? Porque o quê? Aqui, eu não estou com vontade de falar. Já viu crente falar isso? Não, e tem crente que não fica só na vontade, não, ele trava o delirinho. Uma vez eu fui levar um crente acompanhar no médico, e aí a psiquiatra, eu falei, bom, eu vou entrar, porque a pessoa não fala. Chegou nesse ponto que eu tive que acompanhar, porque eu não falava com ninguém, não falava com o marido, não falava com ninguém. Falei, bom, então deixa eu ir lá, né? Aí eu disse assim, doutor, eu preciso entrar, porque ela não fala, não. Ah, médico, mas ela é muda? Eu falei, não. Não, então ela vai falar, porque, ó, bicho que grunhe, o humano fala. Eu falei, tudo bem, pode entrar. Passou 20 minutos, vem a Débora ali. Passou 20 minutos, vem a psiquiatra sem graça, amarela. Eu falei, com licença. Eu falei, pois não. Você está ocupada? Eu falei, pouco. Está pouco, mas o que é? Não, queria que você pudesse entrar. Eu falei, por quê? Não, porque ela não fala de jeito nenhum. Eu falei, mas ela não é bicho. Mas ela não é bicho. E aí eu tive que entrar, não é? Eu tive que entrar. Tem crente que fala, não, mas eu simplesmente me calo. Você sabe o que é que você está dizendo quando você, diante dessa postura, eu não estou dizendo a pessoa que fica com raiva e consegue, né? Bem-aventurado é esse, ficar quieto. Eu consigo muito. Às vezes, né, quem olha não entende nada, fica assim, parece autista, em crise. E aí não falo nada, falo que não posso falar nada. Qualquer coisa que eu disser, eu posso construir uma desgraça aqui na terra. Ora por mim, me ajuda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que gente, por causa de pirraça, gente com uma intenção de não falar para prejudicar. Entende? E a pessoa ainda verbaliza, deixa ele vir me perguntar. Deixa ela vir falar comigo. E a pessoa ela se fecha em copas e ela não fala nada. Você sabe o que é que significa quando uma pessoa diz assim, eu não falo? Você sabe o que é que ela está dizendo? Eu me mando. Se eu não quiser, eu não falo. Responde uma coisa para mim. O que Deus deixou a respeito dele na palavra dele. Jesus disse assim, todo aquele que vier a mim, ele falou assim, eu não vou falar. É isso? Ele disse assim, de maneira nenhuma, eu vou deixar de falar com ele. De maneira nenhuma, eu vou deixar de lhe dar uma resposta.
De maneira nenhuma eu vou deixar de entrar no caminho dele. De maneira nenhuma eu vou deixar de entrar nos problemas dele. De maneira nenhuma. Mas quando você toma a decisão de dizer assim, eu não quero, você está dizendo assim, eu me mando e eu não quero saber o que é que Deus espera que eu faça nessa situação. Essa é a primeira coisa que você está dizendo. Outra coisa, né? Quando alguém, por causa de raiva e pirraça, se tranca. Você está dizendo assim para as pessoas com quem você não está falando. Para mim, você não é nada. Para mim, você não é nada. Aí a pergunta, você já imaginou se Deus fizesse assim com a gente? Ou você nunca fez uma escolha errada? Ou você nunca se deu muito mal? Ou você nunca cometeu um erro e chegou numa condição tão difícil que se alguém não tivesse se aproximado e falado para você ou falado de você, você teria perecido? Que você não tenha precisado que alguém tenha sido uma voz de Deus? Quando alguém tem uma aliança com alguém e ela diz assim, faz do seu jeito, sabe o que ela está fazendo lá em cima? Eu queria até que você repetisse comigo. Quebrando a aliança. Procura na Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Quando é que Deus disse para Israel, faça do jeito que você quiser? Quando é que Jesus Cristo disse para a igreja, faça do jeito que você quiser? Fica à vontade. Fica à vontade. Você quer ir? Suma. Não quer ir não? Não vá. Eu não estou nem aí. Quando? Talvez você é um patrão e você diz assim, eu não estou nem aí. Tem patrão que fala para o empregado, não faz nada do jeito que você quiser. O cara endoida, o patrão é ele. Mas porque ele está com raiva, ele fala assim, aqui, não, fala lá o que você quiser. Na cabeça dele, ele está envergonhando quem? O empregado. Por quê? O empregado não tem a autoridade dele. Tudo bem, ele pode fazer isso também. Só que lá no mundo espiritual, ele está quebrando a aliança que ele tem com o empregado. Demônios de anarquia, algazarra, rebeldia, vão tomar conta daquela empresa. Quem é que entregou? Foi você que entregou. Você quebrou a palavra? Não, eu não quebrei a palavra. Não quebrei a palavra. Uma palavra fez um dos maiores profetas que a Bíblia já teve, Elias, querer desistir de terminar o seu legado aqui na terra. Quando depois do Monte Carmelo, quando ele mata 850 falsos profetas de Baal e de Azera, Jezabel manda um recado para ele, dizendo que ela estava colocando a vida dela, a existência dela em xeque, se ela não matasse o Elias. Aí ele diz, não. Aí ele cansa. Aí ele se abate com uma palavra. O cara mata 850 profetas na unha. E uma palavra joga ele no chão, faz ele desanimar. Uma vez eu fui para São Paulo com um grupo, para um seminário. E quando nós descemos no aeroporto de Campinas, não, perdão, Campinas não, de Guarulhos, uma das pessoas que estavam na equipe começou a morrer, caiu dura, e aí foi levada lá para o posto médico do aeroporto e ela não pôde ir, ela já foi para um hospital, ela teve que ficar,
foi de carro, né, de ambulância, UTI móvel até Campinas, e lá, porque nós tínhamos que ir para lá, e lá ela ficou no hospital e nós seguimos para onde seria o seminário. E aí, quando eu fui visitá-la, e eu disse para ela, o que aconteceu com você? O que está te aborrecendo? E ela falou assim, o ex-marido, nem era marido. Não, eu estava saindo para cá, e fulano, ele me falou isso aqui. E começou a chorar. Eu nunca vi alguém chorar. A força que estava, a morte que estava estrangulando ela, saiu nas emoções dela quando ela me disse qual foi a palavra que tinha derrotado ela. Mais um pouco, se não fosse a intercessão, se não tivesse gente de Deus, com a autoridade de Deus, ela teria morrido. Uma palavra. Porque ela deu crédito à palavra de alguém. Porém, Deus quer que a gente viva pela fé. E aí, você sabe o que é viver pela fé? É viver pela sua palavra. Porque a fé, ela é a voz de Deus. Só que, na hora de decidir a vida, duvido. A pessoa que está lá fracassada, que não rompe, a pessoa que não prospera como Deus quer que ela prospere, a pessoa que não sai do atoleiro, eu duvido que ela escute Deus antes de dar um passo. Eu duvido. E a prosperidade de Deus, ela vem com os pensamentos de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Se você não pensar os pensamentos de Deus, você pode até prosperar, porque não sejamos malucos, né, que negue a realidade. Satanás também tem prosperidade para as pessoas. Inclusive, ele ofereceu para Jesus no Monte da Tentação. E se você for olhar, a maior parte da riqueza não está na mão do povo de Deus. Está na mão dos incrédulos. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você pensar os pensamentos de Deus, você pode não ser especialista, talentoso, rico. Se você pensar como ele pensa, o desafio é esse. Pense como ele pensa. Como é que eu vou pensar como ele pensa? De acordo com o que ele revela na sua palavra. E através da palavra, o Espírito te orienta. Ou o Espírito nunca te trouxe uma palavra. O Espírito nunca te trouxe um versículo. O Espírito nunca te trouxe uma canção. Já? Então, comece a pensar. O que Deus quer para a minha vida financeira? Porque quando você pensa, você entra em comunhão. E aí, para encerrar, uma das maiores desgraças da vida moderna é que há uma ruptura entre a igreja e Jesus. É por isso que o Senhor Jesus disse que naquele dia muitos vão alegar que profetizou, curou, ressuscitou, e ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por quê? Porque não existe ligação. Não existe ligação, porque os teus pensamentos não buscam os pensamentos dele a respeito do que ele quer de você. Será que ele te quer trabalhando nesse trabalho escravo, que você não tem tempo de vir para a casa de Deus? Sabia que tem empregos que é o demônio que dá? Pastora, eu cheguei na igreja, eu estava desempregado, passando até necessidade, eu não tinha. Aí, mas você estava aqui todo dia. Aí, abriu uma porta de emprego e você não saiu da igreja, mas a gente pode cantar. Nas vigílias eu não te vejo mais, nas orações eu não vejo você, não suportei a saudade da
vim correndo para te ver. O que foi, meu irmão? O que houve com você? Volte para o seu lugar. Tem um lugar para você dentro da casa de Deus. Ele vai te prosperar neste lugar. Amém. Eu me lembro que o obreiro Elcio, quando ele estava começando com os negócios dele, e aí a primeira proposta que apareceu para ele, e aí ele veio falar comigo, porque ele disse assim: eu vou ter que entregar alguns cargos. Você lembra disso, Elcio? Pastor, eu vou ter que entregar algumas coisas, porque esse trabalho ele vai me consumir, eu não vou poder estar aqui. Eu falei: tá, deixa eu tirar uma palavra então, irmão, para te abençoar. E o Senhor nos deu um salmo: que inútil vos será bem cedo levantar, comer o pão da amargura. Aos teus amados dá, completa, aos seus amados dá, e eu falei: olha, Elcio, a escolha é sua. Claro, isso aqui parece bom, você vai dar de pulinho, ó, vai dar, tem até uma perspectiva, só que se você quiser confiar, deixa escapar essa oportunidade, fica na casa de Deus, que na casa de Deus, Deus vai abrir as portas para você. Você se arrependeu, Elcio? Não se arrependeu. E eu tenho certeza que ele não estaria nem um passinho. Procuram as pessoas que se ausentam da casa de Deus para ir cuidar do trabalho? Chega de perto para ver a prosperidade delas. Chega! A quantidade de dor que vai acompanhar. Por que você acha que está escrito que as bênçãos do Senhor enriquecem? Você precisa pensar os pensamentos dele. Aqui, Tiago falou que se alguém tiver capacidade de refrear o que mesmo? A língua. Esta pessoa será o que mesmo? Varão perfeito. Sabe o que é perfeito? Alguém que vai viver pela fé. Se você controlar aquilo que você fala, você vai ser uma pessoa que vai experimentar a força da fé na tua vida. Cuidado com o que você pensa, com o que você sente e cuidado com o que você fala. Porque quando você começa a pensar diferente de Deus, você se desliga de Deus. A palavra diz isso, mas eu tive uma experiência tão marcante com isso. Eu estudava ainda, estava vindo para casa e uma mãe me ligou dizendo assim: meu filho está em pré-óbito. Fala aqui com as enfermeiras e com a médica. E aí ela disse: olha, está com uma hemorragia interna e nós já usamos todos os recursos que podíamos, e a infecção e o derrame interno a gente está conseguindo controlar. A hemorragia está conseguindo ser controlada. Nós estamos esperando para daqui a 2 horas. Já liberamos para a família entrar. Eu falei: Débora, vamos lá no Shopping Vitória, né? Porque eu preciso de paz, que eu estava na rua. Aí fui lá para aquele último piso do Shopping Vitória, lá em cima, que não tinha ninguém, era parte da manhã ainda. E aí fui fazer oração para repreender a morte. Só que, como eu tinha falado com a médica responsável, a voz da médica ficou muito forte. olha, nós estamos esperando o óbito para daqui a 2 horas, no máximo. Aí eu começava a orar: Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença, eu busco a sua graça, repreende a morte. Aí vinha a voz da médica: estamos esperando daqui a 2 horas. Aquilo me desconectava. Eu falei: Débora, não vai dar. Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Senhor, eu confesso o pecado de estar dando mais ouvido à palavra da médica do que a do Senhor. Aí começava de novo. Foi uma oração que eu tive que recomeçar ela umas 5, 6 vezes, porque eu não tinha fé. Aquilo voltava na minha mente e não adianta. Pensou diferente dele, se descolou dele.
Jesus disse assim: o homem que deseja uma mulher, que olha para ela com um olhar impuro, ele já adulterou com ela. Ele já adulterou. Tem gente que é casada no papel, mora debaixo da mesma casa e não tem casamento nenhum ali. Não tem sentimento, não tem desejo, não tem acordo, não tem nada. É só proforme. Não tem aliança nenhuma. Não tem confiança. Não tem proximidade em nenhuma esfera ou nível. Pastor, mas por que você está falando de casamento? Porque a aliança de Deus com a gente é um casamento. Mas não é esse casamento que está debaixo do mesmo teto, mas não tem nada. Não, você precisa pensar junto com ele. Pensar o que ele pensa e falar o que ele fala. E fazer o teu pensamento, os teus sentimentos, sentir o que ele fala. Jesus falou sobre isso. Se coloque de pé. Como que Jesus falou sobre isso? Você vai repetir comigo para a gente orar. Repete comigo assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Pastor, o que esse versículo tem a ver? Tem a ver que você não quer buscar as coisas do céu. Você quer outra coisa. E Jesus disse assim: faça o seu desejo, desejar as coisas do céu. Muda o seu desejo. Pastora, aqui, vamos na igreja hoje, fulano? Não, quando eu sentir. Você sabe quando você vai sentir? Nunca. Você vai sentir vontade de ir para a balada, para o forró, para o carnaval, como diz a Cris. Vovó, por que não pode ir para o carnaval? Doida para ir. O carnaval não é de Deus? Não aqui, mas isso aqui não era o carnaval. Entende? Que você vai sentir vontade de vir. Pastor, eu estou querendo. Aqui, a hora que meu coração mandar, coitado, você escuta coração, você jura? Pastor, a gente jura, mas escutar o coração é pior. Porque a Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto. Faz isso com você não. Fala, eu busco a palavra. Silencia você, para que ele possa te falar. Silencia você. O Senhor colocou algo no meu coração. Eu vou encerrar essa campanha hoje. Mas sexta-feira que vem nós vamos fazer um culto voltado para essa campanha. Agradecer as liberações. Porque você tem que subir de nível. Pastor, eu sempre me vi humilde. Humildade não é pobreza, em nome de Deus. Humilde você tem que ser. Inclusive, se você não for humilde, nem no céu você entra. Não, humildade, você tem que entender o que é humildade. Inclusive, se você não for humilde, se você não aprender com Jesus humildade, não tem nada a ver com a palavra, mas o Senhor quer falar com pessoas aqui específicas, então eu vou dizer, tá? Tem gente aqui que a resposta de Deus para a vida dela já está nas portas. Ele já despachou para o anjo. Fala, pastora, mas não chegou até aqui, porque está te faltando humildade. E aí eu vou te falar uma coisa. Só tem um jeito da gente aprender humildade. Sabe qual é? Passando por humilhação. Passando por humilhação. E aí eu vou te falar uma coisa. Quanto mais sofrida uma pessoa, menos capacidade de aprender humildade ela tem. Eu vou dizer por quê. Você sabe qual é a conta que a gente faz? Eu já sofri tanto na vida. Eu vou ter que aceitar mais isso? É assim, Madeira.
Vê isso ou não? Desde pequena, só que agora é Ele que está querendo te ensinar. Aqui, vocês entendem? São glória a Deus e felizes. Vocês entenderam que só tem um jeito de aprender a humildade, é sendo humilhado? Entendeu ou não? Pastores, são todos que aprendem com a humilhação? Não. A maioria fica abduzida. Sabe o que é abduzida? O corpo está na terra, a mente está em Nárnia. Ela diz, mas não fui eu, mas não é comigo. Não, isso aqui, isso é política. É a política. É o que mais? É o diabo, é o que mais? Não, é Deus. Para você aprender. Porque se você não aprender a humildade, Ele não vai poder, nunca você vai paliar com Ele. Você nunca vai poder estar debaixo do mesmo jugo que Ele. Porque Ele é humilde. Mas pastora, é todo mundo que Deus humilha? É. Por quê? Repete-se comigo, porque nós nascemos soberbos. Vou repetir isso. Diga eu. Nasci soberbo. Você que trouxe seus pedidos, levanta para o alto, nós vamos ungir. Levanta para o alto. E aí, vamos pedir os obreiros para nos ajudar. Hoje eu não vou ungir. Mas Jesus vai. Então eu queria que você começasse. O pedido está sendo ungido. Você já começa a falar, Senhor, traga na minha mente palavras. Você fez? Escreveu o pedido? Se não escreveu, não unge não, gente. Só quem. Pedido. Eu esqueci em casa. Vai lá, pode ungir. Se você fez, amém? Já começa a falar com o Espírito Santo. Senhor, palavras suas. Hoje nós vamos quebrar palavras suas. Palavras suas. Alguém disse assim, mas você é tão feio. E você fica falando agora, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio. Aqui, você está chamando Jesus de feio. Eu só falo isso. Porque você é imagem e semelhança dele. A Bíblia está falando que ele é feio. Não. A Bíblia está falando que ele nasceu. Agora, Pedro, Tiago e João, quando viram ele glorificado, não queriam nem casa. Falaram assim, não, vamos fazer uma casa para o Senhor, para Moisés e para Elias. Basta nós te olhar. Fala com o Espírito Santo agora. Você vai quebrar palavras. Eu já vou dizer como é que você quebra. E aqui, se a tua vida não mudar, pastor, e se eu falar de novo, né? Se eu falar de novo, na hora da revolta, a gente fala cada uma bobeira. Eu falava pela fé. Falava. Pastora, o que eu posso fazer? Se for sincero da tua parte, você pede perdão, você confessa que falou indevidamente, e você pede para Jesus colocar o sangue dele sobre aquelas palavras. Aí ela sai de lá. Aí ela vai parar de definir você. Eu sou tímido, eu sou cocó, eu sou bicho do mato, eu sou estúpido. Que mais que você falou? Eu sou pobre, ninguém gosta de mim porque eu sou pobre, ninguém gosta de mim porque eu por quê? Por que ninguém gosta de você? Aqui, você não depende do amor de ninguém. Aliás, quem quiser entrar no céu vai ter que te amar. Não porque você depende, ele depende de te amar para entrar no céu. A igreja tem que ir, a gente tem que ir para o nosso lugar, sabe? Quem não te ama, fala, querida, você tem que me amar porque foi Jesus que mandou. Se você não me amar, no céu não entra. É só isso. Agora, se você não ama, né? Ainda fica, né? Retira essas palavras do Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a amar a mim mesmo.
Me ensina. Você sabe quem tem que ser a pessoa mais importante para você depois de Deus? Você. Você tem que ser importante para você depois de Deus, porque você tem que ser referência de amor para o outro, amor teu para o outro. É muito forte isso. Aqui, eu vou fazer uma oração e eu tenho certeza que o espírito de mirramento vai sair de dentro da sua casa. E Deus está me dizendo, tem gente que vai quitar dívidas. Amém. Ele está me falando, se você quiser crer. Amém. Quando eu falei que ia cair dinheiro na conta, caiu. E o Senhor está me dizendo, vai cair dinheiro na conta. Vai cair. Mas vai sair de dentro da tua casa o espírito mirrado. Amém. Em nome de Jesus. Vai sair de lá. Eu creio. Vai sair o espírito maluco, descontrolado. Amém. Eu creio, Senhor. O espírito abafado. Aleluia. Solitário, o isolado, ele vai sair de lá, porque a lâmpada de Deus, ela vai ser acesa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Obrigado, meu Deus. Pastora, a senhora vai orar, já estou orando. Estou orando, estou me terminando, e eu tenho certeza que vai acontecer. Ó, tem gente aqui que está para inaugurar coisas. E o Senhor manda dizer assim para você: porque você pediu, eu vou mandar uma provisão para lá. Pode ser primeiro dia de trabalho, pode ser trabalho novo, pode ser uma loja nova, pode ser uma mudança de loja, pode ser uma mudança de área. Não é coisa que você vai fazer, não. Já está definido. Louvado seja Deus. O céu manda dizer que já está definido. Olha só. Se você se comprometer a testemunhar e falar a verdade, porque o Senhor está me mostrando cartões de créditos aqui, que Ele está tomando da mão de Satanás, Ele vai zerar a fatura. Mas você não vai ficar quieto não, tá? Você não vai falar assim, foi um engano, foi não sei o quê. Não, você vai subir aqui e você vai contar. Entende? Recomeços. Abre a tua boca e começa a orar por você. Há quantos anos que você, quando cai na depressão, você chora e você fala, eu não dou idade, apresenta ao céu, porque eu não vou apresentar isso não. Apresenta você. Você que tem uma comunicação violenta, você tem palavras pesadas, você é uma pessoa ávara. O Espírito Santo está falando com pessoas. Pastor, o que é uma pessoa ávara? É uma pessoa que faz por interesse. Sabe por que você está passando tudo que você passa? Porque tudo que você faz tem um interesse. Olha para o teu coração, abre a tua boca e fala, eu quero pedir perdão, Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um favor, a gente não pode querer nada em troca. Nada em troca. Aí fala, pastor, mas se todo mundo que eu fizer o bem me fizer o mal, então presta atenção. Você vai dizer assim, Senhor, coloca pessoas no meu caminho que eu possa ter uma aliança de trabalho com ela. Que eu vou ajudá-la, mas ela, quando eu precisar, ela vai me retribuir. Para eu não abençoar só ingrato e mau caráter. E Ele vai colocar. Mas você não precisa ser ávaro. Você entendeu isso? Você não precisa ser ávaro. Eu queria que você, pastora, o que é que Deus tem para mim? Poderia ler 1 milhão de textos, mas eu vou repetir só o que Jesus falou. Amém. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou repetir. Eu vim para que tenham
Jesus Cristo falou que tem vida abundante para mim. E Paulo deu uma ordem para a igreja: tudo que for verdadeiro. Essa palavra que você não suporta nem falar, ela é mentirosa, derrota ela agora. Falaram ela para você, falaram que você é inútil, falaram que você é de uma classe inferior, falaram que você tinha que ter nascido morto, falaram o que mais? Falaram que todo mundo que chegar perto de você era para rir de você, ia zombar de você, falaram que você tem um cheiro ruim, falaram o que mais de você? Falaram que você é muito perigoso, que você é muito pecaminoso, que o que você fez nada paga. Falaram o que para você? E você fica pensando nisso? Pastor, eu nem penso, mas você consegue falar e dizer é mentira? Não, então pensa. Então você vai dizer assim: Senhor, desce com teu sangue nas palavras que foram faladas e que tomaram o controle das minhas emoções. Fala comigo mais forte: Senhor, desce com o sangue de Jesus nas palavras que foram ditas para mim e que tomaram o controle das minhas emoções. Fala, Senhor, não mentira! Todos os demônios que se apoderaram dessas palavras, sai agora! Vão para o lugar onde o Senhor Jesus determinou para você. Então eu vou aprender a pensar, eu vou aprender a sentir, e eu vou aprender a falar. Senhor, coloca o teu sangue sobre toda palavra maldita que eu verbalizei sobre a minha vida, sobre a minha casa, meu trabalho, minha profissão, minha família, meu casamento, meus filhos, minha história, meu destino, meu ministério, minha igreja, meu irmão, todos os demônios que se apoderaram dessas palavras, saiam agora, mas fé, saiam agora, vão para o lugar que o Senhor Jesus determinou para vocês. Quanto a mim, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que tiver louvor, tudo que for de boa fama, é nisso que eu vou pensar, e é sobre isso que eu vou falar. Amém. Você que está fazendo a campanha do sal, apresenta para o alto enquanto o Ministério de Louvor adora. Cadê vocês conseguem cantar aquela música nova de domingo, Ele Só? Se não, chama a pastora Priscila para mim, se ela estiver aí dentro. E eu queria que você levantasse o sal para o alto. E eu queria te dar uma direção que veio do céu. Pastora, eu não sou inteligente. Começa a dizer o contrário. Pastora, eu não sou rico. Pastora, eu não sou. Para você vencer, você só precisa de Jesus. Posso repetir? Para você vencer, você só precisa de Jesus. Presta atenção, você vai levantar para o alto o sal. E quem conseguir peitar Jesus vai te vencer. Quem não conseguir vai ter que cair por terra. Acha ou não?
só está aqui por causa dele. Ele que veio te buscar. Ele é o poder que te teceu no ventre da sua mãe. Ele que sonhou com você. Antes de ter criado o mundo, Ele criou você dentro do coração dele. Você. E no último instante da tua vida, só quem pode estar lá é Ele. Não tem outro lugar. Eu queria que você entendesse isso. Pastora, é pesado. E às vezes a gente até queria uma outra direção. Pedro quis. Mas ele disse assim, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu tenho muita pena de quem serve ao diabo, porque o diabo não tem um lugar. O lugar do diabo vai ser lançado no lago de fogo. O diabo não tem lugar nem para ele. Não tem outro lugar. Se una a ele agora. Se una a ele. Ele está aqui querendo se unir